Santo possa falar aos nossos corações. É isso que nós colocamos diante de Ti, no nome poderoso de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Com muita alegria que eu estou aqui hoje, né? Quando o pastor Israel me fez o convite, eu confesso que já esperava, mas não achei que seria agora. Eu achei que fosse em outro tempo. Achei que demoraria um pouquinho mais, né? Mas graças a Deus eu estou aqui hoje. Eu já quero adiantar para vocês que nada acontece por acaso. E se você está aqui, tem um propósito. Acredite nisso. Obrigado. Vou pedir para os irmãos abrirem a palavra de Deus em Atos capítulo 20. Eu não podia subir aqui hoje e deixar de agradecer a Deus por ter me trago aqui. Não hoje, mas eu digo há 21 anos atrás, quando eu cheguei aqui nessa igreja. Eu lembro do dia que eu estava brincando na rua e a tia Kênia, hoje ela não está aqui, né? Uma das grandes responsáveis por eu estar na presença de Deus hoje, me fez um convite e eu fui entre 9 e 10 anos que eu tinha. E aqui nesse lugar, Deus enviou pessoas para investir em mim. Investir recursos de tempo, investir recursos de paciência que precisaram ter comigo, né? Recursos até financeiros para algumas coisas, né? E eu agradeço a Deus hoje por ter colocado essas pessoas na minha vida. Teve o Disseu que me introduziu a música em um momento que eu estava usando meus dons para outros deuses, né? Mas hoje eu não vou contar meu testemunho, não, pode ficar tranquilo. Hoje a gente vai falar sobre a palavra de Deus. Em outra oportunidade eu falo um pouco mais sobre minha história. Mas eu queria agradecer a Deus pela vida dessas pessoas. Disseu, Pauluana, minha líder de juniores, hoje é minha líder de jovem. Irmã Vivina, pastor Vitor, Alexandre Linhares, meu conselheiro de embaixador do rei. Grandes ensinamentos que eu tive com ele. E hoje eu sou conselheiro muito por conta dele. Então eu acredito que Deus, desde aquele dia, já vinha me preparando para esse dia. Já tinha me preparado naquele dia, me chamado naquele dia para estar aqui hoje. Então, creia que tem um motivo, tem um propósito de você estar aqui hoje também. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, em Atos, capítulo 20, versículo 22. E agora, eis que ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém. Estou escutando folhas, vou esperar um pouquinho. Amém? Vamos lá, a palavra de Deus vai dizer o seguinte. E agora, eis que ligado pelo Espírito, vou a Jerusalém, não sabendo o que lá há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade vem me revelar, dizendo que me espera prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para que testemunhe do Evangelho da graça de Deus. Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por mais uma oportunidade de estar em sua casa, Senhor, ministrar a sua palavra, Senhor. Senhor Deus, desde já, Senhor Deus, faça que as distrações que possam nos tirar do foco, Senhor Deus, da sua palavra, fiquem lá fora hoje, Senhor. Que hoje, Senhor Deus, o foco aqui seja somente a Ti, Senhor. Que sua palavra, Senhor Deus, possa ser ministrada, que eu venha, Senhor Deus, diminuir para que o Senhor cresça aqui neste lugar, Senhor. Que, Senhor, somente que seja visto aqui seja o Senhor, Pai. Pai, desde já, Senhor Deus, prepare, Senhor Deus, os ouvidos para ouvir a sua palavra, os corações para receber, e que a palavra, Senhor Deus, que vai ser enviada hoje, Senhor, que ela possa produzir o resultado ao qual o Senhor espera, Senhor Deus. Esteja sobre nossas vidas, no nome de Santo Jesus. Amém. Como eu disse, né, o pastor, mais ou menos um mês que ele me fez esse convite, e eu fiquei meio apreensivo sobre o que eu ia falar. Eu já estava mastigando há um tempo esse versículo, já estava sendo confrontado por ele, e aí eu tentei falar sobre outra coisa, tentei procurar outra coisa para trazer para os irmãos, mas não adiantava. Para onde eu olhava, eu via esse versículo, para onde eu tentava fugir, Deus me jogava de novo para ele. Então não tem outro versículo, não tem outra passagem para se falar hoje, a não ser essa. É uma palavra que me trouxe grandes questionamentos, porque aqui a gente pode ver que Paulo está dizendo que a vida dele não é preciosa diante do grande propósito que Deus tinha a cumprir na vida dele. E hoje, basicamente, a gente vai falar sobre propósito. Eu sei que o pastor já me apresentou, mas eu vou me apresentar rapidamente, só para vocês entenderem quem eu sou.
Me chamo Tairone, tenho 30 anos, sou casado com uma mulher espetacular chamada Lígia, que congrega aqui também. Tenho um filho extraordinário chamado Kalel, e através da vida dele, Deus vem me mostrando grandes coisas. Cada dia, vivendo com ele, Deus vem me mostrando quanto que ele é bom com a gente. E eu agradeço também por Deus ter feito isso, ter dado ele a nós. Sou formado em matemática, estou graduando em análise e desenvolvimento de sistemas e gestão de projetos. Sou líder de embaixador do Rei, né? Sou conselheiro há 5 anos. Meu propósito está ligado com esses meninos. Não tem outra coisa que eu queira fazer a não ser estar com eles. A vida deles é muito preciosa para mim. Uma vez eu estava em um curso de líderes de embaixador do Rei e uma pergunta me confrontou muito. O preletor estava falando a respeito do desafio de ser um conselheiro. E ele estava relatando um conselheiro que levou os meninos para a praia e a onda veio e levou os 10. E desses 10, um não voltou. E a gente sabe como é difícil isso, né? E naquele dia ele perguntou pra gente quanto vale a vida de um menino, mostrando pra gente a importância de ser um conselheiro. E eu fiquei muito aterrorizado com isso. Mas a partir do momento que ele falou aquilo, eu entendi. E quase espontaneamente eu tinha a resposta. A vida desse menino vale a minha vida. Então, hoje eu entendo basicamente o que Paulo quer dizer com esse versículo. E hoje eu queria trazer alguns confrontos a respeito dessa palavra para os irmãos. Paulo valorizava mais o próprio propósito do que a vida. Então, ele sabia o que aguardava ele. Muitas das vezes a gente usa subterfúgios, usa recompensas. Você vai ministrar a palavra, vai ser salvo por Jesus, vai obter recompensas. A gente sabe que isso pode acontecer, que Deus pode nos dar recompensa por seguir Ele. Mas Paulo estava se contentando ao que Jesus já tinha feito por ele. Ele não estava visando coisas egoístas ou riquezas, ou então coisas materiais, ou conforto, próprio conforto. Ele estava visando o reino de Deus e cumpriu o propósito ao qual foi chamado. Hoje eu queria perguntar para os irmãos pelo que vale a pena viver. Pelo que vale a pena viver? Entender que seu propósito aqui neste lugar vale mais do que a sua própria vida. É um dos principais tópicos que eu queria que os irmãos saíssem daqui entendendo hoje. Em séculos passados, muitos mártires morreram em nome de Cristo. Eles foram confrontados, foram açoitados, foram perseguidos. E a única coisa que eles tinham que fazer era negar a sua fé. E o questionamento que eu faço é: vale a pena viver depois de ter negado a Jesus? Será que vale a pena viver depois de ter negado a Jesus? É uma pergunta muito difícil de ser respondida. É lógico que alguns vão dizer: não vale a pena. Mas se a gente parar para pensar, a todo momento nós negamos a Jesus com nossas atitudes, com o nosso pensar. Negamos a Jesus com as coisas que fazemos ou deixamos de fazer, com as coisas que falamos. Hoje nós vivemos em tempos muito difíceis. Parece que as coisas estão fáceis, mas na verdade não estão. Eu costumo dizer que nós estamos na era das distrações. Tudo tira o nosso foco. E diferentemente de ter uma acirrada luta contra o pecado, as distrações são coisas lícitas. São coisas que a gente pode fazer e não nos vai trazer nenhum malefício. Por exemplo, assistir uma série. Não é algo errado, é lógico, desde que seja uma série lícita, né? Mas muitas coisas hoje tiram nosso foco, tiram o foco do nosso propósito, o propósito ao qual fomos chamados. A era das distrações está aí, cara, está aí. E muitas coisas podem nos tirar o nosso foco. Entretenimento, internet, não que sejam coisas ruins. São coisas boas, são coisas agradáveis, coisas que nós gostamos de fazer, mas que muitas das vezes tiram o foco do que realmente precisamos fazer.
um relato lá no livro de Êxodo. A palavra de Deus vai dizer que o povo estava sacrificando a Deus. Eles queriam ser libertos, eles estavam cativos, eles estavam sacrificando, orando, agradecendo o nome de Deus. Sendo que o faraó, vendo aquilo, ele se aborrece. Ele fala: esse povo está ocioso demais, está com muito tempo livre, eu vou fazer alguma coisa para eles pararem de adorar o nome de Deus. Então o que ele faz? Aquele povo fabricava tijolos. Os subordinados de faraó traziam palha para eles, e com aquilo eles faziam os tijolos. Então o faraó fala: vocês vão parar de levar palha. Agora esse povo vai buscar palha, vai fazer o tijolo, e eu quero a mesma quantidade de tijolos que eles produziam antes. Aqui a gente pode ver uma das armadilhas que Satanás usa. A armadilha de atolar a gente com alguma coisa. Quantas vezes alguém já deixou de vir aqui na igreja por conta de estar cansado? Trabalhei demais no final de semana, queria só mais um dia para descansar. Quantas vezes você deixou de vir para a EBD para dormir uma hora a mais? Não, vou dormir uma hora a mais, estou muito cansado, trabalhei. A gente não pode deixar nem mesmo as armadilhas da vida tirar o nosso foco, tirar o propósito a qual Deus nos chamou. Não podemos. Lá em Lucas capítulo 14, Deus vai estar falando com a multidão e vai começar a falar em parábola. E aqui a gente pode ver algumas desculpas que nós mesmos utilizamos para poder fugir do chamado que Deus tem para nós. Lucas capítulo 14, versículo 16. Diz assim a palavra de Deus: porém, ele disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E na hora da ceia, mandou seu servo dizer aos convidados: vinde, que tudo está preparado. E todos um a um começaram a recusar, dizendo ao primeiro: comprei um grande campo, importa-me ir vê-lo, roga-te que me haja por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-los, roga-te que haja como escusado. O terceiro disse: casei, portanto não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou as coisas que haviam acontecido ao seu senhor. Então o pai de família, indignado, disse ao seu servo: saia depressa pelas ruas, bairros e cidades, traz aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o seu servo: sai depressa das ruas, bairros da cidade, traz aqui os pobres, aleijados, os mancos e os cegos. E disse o Senhor ao servo: sai pelos caminhos, vales e valados, e força-os a entrar, para que minha casa esteja cheia. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Aqui nós podemos ver que eles tiveram algumas distrações legítimas. O primeiro diz que comprou uma propriedade, então ele estava com um poder aquisitivo bom. O segundo diz que a produção dele vai aumentar, ele comprou bois para poder arar a terra, então a produção dele vai aumentar. E o terceiro vai constituir uma família. São 3 coisas legítimas, são 3 coisas boas e agradáveis, são 3 coisas que não são pecados, mas que privaram aqueles homens de estar na mesa daquele Senhor, de festejar com Ele. Então, aqui nós podemos ver que até mesmo realização de sonhos pode tirar o nosso foco do que realmente importa, se você não estiver afirmado em Deus. Realização de sonho, obter coisas financeiras, coisas materiais, também pode tirar o nosso foco do que realmente importa. E hoje a gente tem que entender o que realmente importa, qual é o nosso ministério, qual é o nosso chamado, o que Deus quer de nós, quais são as coisas que Deus tem para nós. É muito difícil você buscar sozinho o que Deus quer para você. Você precisa orar, você precisa se livrar das distrações, você precisa ter um contato contínuo com Deus. É muito difícil, você tenta orar, você tenta abrir um propósito com Deus, 40 dias de jejum, alguma coisa, pode ter certeza que as distrações vão vir, pode ter certeza que vai acontecer alguma coisa. Eu mesmo, nesse mês, estava até falando com o pastor Israel,
nesse mês, normalmente falam que no dia que você vai pregar, ou no dia que você vai fazer algo, acontece de tudo. A gente tem aprendido aqui na escola de líderes. O dia do GA é o dia que acontece tudo. Já me falaram isso também com o batismo. Tanto que quando eu fui me batizar, eu falei no último momento. Falei no dia. Não, hoje eu vou me batizar e fui. Tentei enganar Satanás. E deu certo, né? Não passei nenhuma dificuldade, fui lá, graças a Deus deu tudo certo. E dessa vez foi diferente. Parece que no momento que o pastor Jael falou comigo, há um mês atrás, até agora, foi muito difícil trazer essa palavra. Muita coisa aconteceu, eu fiquei doente, meu filho ficou doente, minha cunhada está doente. Outras coisas aconteceram na minha vida nesse último mês que, sinceramente, para tirar meu foco, para me distrair, que sinceramente, foi difícil. Mas graças a Deus eu louvo o nome dele por estar aqui hoje e poder falar sobre a palavra dele. Então aqui nós podemos ver 3 desculpas lícitas, coisas boas. Quem não quer casar e construir uma família? Quem não quer ter um poder aquisitivo para comprar novos terrenos? Quem não quer ter uma capacidade de produção aumentada? Quem não quer? Mas tudo isso, se não for firmado em seu propósito, se não for firmado em Jesus Cristo, não tem valor nenhum. Se for para se desviar do seu propósito, não tem valor nenhum. Precisamos entender que nosso propósito é maior do que nossa própria vida. Nosso propósito tem que estar em primeiro lugar. Em Lucas 10, 41, 42, a gente pode ver a famosa passagem de Maria e Marta. Uma escolhe estar no pé do Senhor e aprender sobre a palavra dele. A outra vai arrumar a casa. Eu não digo que Marta estava errada. Eu vejo Marta como alguém que queria ser uma boa anfitriã. O mestre estava na casa dela. Ela queria a casa arrumada. Ela estava arrumando a casa, ela estava se organizando. Mas não era a hora de arrumar a casa. O mestre estava na casa. Era a hora de parar e ouvi-lo. Então tem muitas vezes a gente tem que parar de fazer o que está fazendo. Parar de focar força e energia em algo que Deus não mandou fazer, algo que não é o momento, e focar em energia no mestre, porque ele está a casa, ele está falando, precisamos ouvir a voz dele. Até mesmo bons motivos podem tirar nosso foco, até mesmo nossos sonhos, a realização de sonhos e obter coisas pode nos tirar do foco de Jesus Cristo. Hoje eu tenho 3 perguntas para fazer. A primeira, qual é o grande propósito da sua vida? A segunda, o que torna a sua vida significativa? E a terceira é, pelo que vale a pena viver? É necessário negarmos a nós mesmos. É necessário negarmos a nós mesmos. Só um minuto. É necessário negarmos a nós mesmos. Em Marcos, capítulo 8, versículo 34, a palavra vai relatar que Jesus está conversando com uma multidão e chama seus discípulos. E ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muitas das vezes associamos essa cruz às dificuldades da vida que nós encontramos, a coisas que não podemos abrir mão. Eu tenho essa dificuldade, eu não posso abrir mão. É a cruz que Jesus colocou na minha vida. Mas não é bem assim. O que Jesus está dizendo aqui é algo totalmente diferente. A cruz era um símbolo de morte naquela época. Era algo que as pessoas condenadas eram obrigadas a carregar para dizer que elas morreram, dizer que elas estavam mortas. O que Jesus está dizendo aqui é que temos que carregar a cruz e dizer que estamos mortos para nós mesmos, dizer que já morremos para nós e agora vivemos para Ele. Não adianta você querer seguir a Jesus se você não morreu para si mesmo. A todo momento as distrações, os desejos da carne vão te confrontar, e a partir do momento que você vive para si mesmo, você vai ser conquistado por isso. Temos que ter em mente que já morremos por Jesus.
E não podemos viver mais para nós mesmos. Temos que viver para Ele, alinhado com o propósito dEle, alinhado com a palavra dEle. Sabemos o quanto é gratificante fazer a obra de Deus, viver os seus sonhos, fazer os seus projetos. Sabemos como é bom. Eu não estou dizendo que nós só vamos passar por tribulações e prisões. Não. Deus pode fazer grandes coisas em nossas vidas, sim. Mas esse não pode ser o foco. Tudo que Ele tinha que fazer, o extraordinário que Ele tinha que fazer, já foi feito. A partir do momento que focamos no que Ele pode fazer e não no que Ele já fez, é muito fácil a gente se desviar. Se você está com foco em algo que Ele pode fazer e Ele não quer fazer por você porque aquilo vai te desviar, você vai se entristecer. Então temos que ter em mente o que realmente devemos focar, para onde realmente devemos olhar. O segredo daqueles que se doam para o reino de Deus é entender que o propósito da vida está acima até mesmo do ato de viver. Eu estava lendo um livro uma vez, eu não vou lembrar o nome do autor, não vou lembrar o nome de quem citou isso, mas algo me confrontou muito naquelas palavras, onde o autor dizia que a maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é uma vida sem propósito. Temos uma vida sem propósito, ficamos perdidos, ficamos ansiosos, ficamos depressivos, ficamos sem alinhamento. Somente com uma vida firmada em Jesus Cristo podemos saber qual é o nosso foco, qual é o nosso objetivo. Somente com uma vida firmada na palavra de Deus podemos entender ao que Ele nos chamou para fazer. Hoje eu entendo na minha vida que o meu chamado está com esses meninos, é ministrar sobre a vida dele como uma vez foi ministrado na minha vida, um dia. Grandes ensinamentos que eu tive lá com 10, 9 anos, 11 anos, eu levo para a minha vida e hoje eu reproduzo e tento passar para esses meninos todos os dias. Não é fácil, mas é gratificante. Como Paulo disse, a certeza é prisões, a certeza é tribulações, mas em nenhum momento ele diz que ele vai parar. Ele diz que a vida dele não é preciosa. O que realmente importa é que ele cumpra aquilo que Jesus chamou ele para fazer. Hoje precisamos entender qual é o nosso propósito aqui. Precisamos entender ao que nós fomos chamados. Para aí sim possamos fazer aquilo que fomos chamados. E deixar de queimar esforço, deixar de queimar energia com algo desnecessário, algo que está nos tirando o foco, algo que está nos tirando do centro da vontade de Deus. Vivemos tempos que a nossa vida é muito preciosa, nosso tempo é muito precioso, nossas vontades são muito preciosas. Nós não queremos abrir mão daquilo que queremos. Nós não queremos abrir mão daquilo que necessitamos. E nem sempre necessitamos daquilo. Devemos entender que a partir do momento que estamos firmados nos caminhos de Jesus, Ele nos dará o necessário. É muito fácil dizer que Deus vai fazer. É muito fácil dizer que Ele provê tudo. Mas nem tudo é o tempo. Ele não provê no nosso tempo. Nem tudo Ele vai prover porque nós queremos. Ele vai prover o que precisamos. Paulo, nessa passagem, ele está indo de cidade em cidade e ele não pode parar. Então ele junta os presbíteros de Éfeso em Mileto para poder dar o testemunho de vida, dar um ânimo para eles. E ele diz a respeito da vida dele que mesmo com a certeza
de prisões e tribulações, o que Ele quer é cumprir o ministério ao qual foi chamado. Hoje precisamos entender que o mais importante do que viver é viver uma vida com propósito. Se eu fosse dar um tema para essa mensagem, seria norteado pelo propósito. Paulo era norteado pelo propósito dele, era norteado pelo Espírito Santo. Aqui nessa palavra vai dizer que ele vai de cidade em cidade, e toda cidade que ele passa, ele é perseguido. Ele sim está convertendo gregos, está convertendo judeus, mas ele também é perseguido pelos próprios gregos e pelos próprios judeus, povo do povo dele. Muitas das vezes nós somos perseguidos pelo nosso povo, estamos perseguidos por pessoas que a gente não espera, mas mesmo assim nós temos que estar firmado na palavra de Deus, estar firmado e confiar no propósito que Ele tem para as nossas vidas. Um questionamento que eu me fiz muito sobre essa palavra foi acerca do propósito do próprio Jesus Cristo. Hoje nós vivemos também um tempo de adoecimento. A humanidade está adoecendo a todo momento. Vemos pessoas adoecidas emocionalmente, psicologicamente. Vemos pessoas ansiosas, preocupadas. Vemos os índices de suicídio aumentar, violência só aumentar. Mas como isso acontece se a medicina, a psicologia, a psiquiatria só evolui, vem dando saltos enormes? Porém, os gráficos crescem na mesma proporção. A medicina evolui, a psiquiatria evolui, mas os índices de violência aumentam, só aumentam. Os índices de suicídio só aumentam. Depressão só aumenta. Falando acerca disso, algo me veio muito forte. Foi o próprio Jesus Cristo. Foi um homem que com 2 anos foi perseguido de morte. Com 2 anos eles já queriam matar ele. Ele foi negado pelo seu próprio povo, julgado e perseguido pelo seu próprio povo. Ele sabia que ele ia morrer. E ele sabia como ele iria morrer. E ele passou boa parte da vida dele trabalhando com o que mataria ele: prego, madeira e martelo. Todo dia que ele pegava essas ferramentas, ele sabia que ele ia morrer por ali. Seria auxílio da morte dele, ele iria auxiliar a morte dele. Ele tinha tudo para ser depressivo, tinha tudo para ser ansioso, mas ele tinha um propósito maior. A vida dele não importava. O propósito ao qual ele veio, o propósito ao qual ele foi chamado, foi enviado e se entregou, era para que hoje nós possamos estar aqui e poder também cumprir o propósito que ele tem na nossa vida. É para que hoje nós possamos pegar a nossa cruz, morrermos para nós mesmos e poder viver para Ele. Hoje nós temos essa oportunidade de pegar a nossa cruz, declarar para todos que morremos para nós mesmos e que não queremos mais viver para nós mesmos, que de nada adianta uma vida sem propósito, de nada adianta uma vida se não for norteada pelo propósito que Ele tem para nós. Precisamos entender que o propósito dele está acima da nossa vida, que aquilo que Ele tem para nós é melhor do que nós mesmos temos para nós. Pedi que o Ministério de Louvor suba. Foi rápido, mas é o necessário. Eu não vou me estender em palavras só para o meu tempo. Foi o que Deus trouxe ao meu coração. Espero que os irmãos possam ser confrontados por essa palavra, assim como eu fui, e possam entender o real propósito que Ele tem para nós. Possam entender que a vida, sim, é preciosa, mas que realmente a vida sem propósito não vale a pena ser vivida. Não estou incitando suicídio ou qualquer coisa do tipo. Estou dizendo que precisamos buscar qual é o nosso propósito nesse lugar. Muitas pessoas querem ter propósitos grandes, quem não quer?
mas os propósitos pequenos também são necessários. Um exemplo, o lixeiro. Ninguém quer ser lixeiro, mas deixa ele parar de passar, para ver quem não vai reclamar. Então, irmão, se você está lá na porta, um abraço seu pode fazer diferença na vida de alguém. Um aperto de mão seu pode fazer diferença na vida de alguém. Quando eu cheguei aqui há 21 anos atrás, pequenas coisas, pequenas atitudes mudaram a minha vida. Pessoas me orientando, eu correndo por esse terreno. Tantas histórias que eu tenho aqui. Botei fogo em árvore, botei fogo em mato, tomei banho no batistério. Ih, eu tinha 10 anos, fiz bastante coisa errada, né? Mas eu sempre tive quem me apoiou. Eu sempre tive pessoas que às vezes se atrasavam para eu chegar na igreja. E eu sempre agradeço essa pessoa, Marcelo. É um grande amigo. Eu morava a 10 metros da igreja. A igreja lá do outro lado, morava a 10 metros da igreja. O Marcelo saía da casa dele de manhã cedo, antes do horário, ia para minha casa, me acordava, esperava, tomava café da manhã e me levava para a igreja. E chegava atrasado junto comigo. Depois a Paluana puxava a nossa orelha. Hoje eu agradeço a vida dele. Hoje eu sou líder junto com ele. Ele é um dos grandes culpados aqui nesse lugar. Tem outras pessoas, tia Kênia, Disseu, Alexandre Linhares, irmã Vivina, pessoas que já se foram, pastor Vitor, mas foram pessoas de grande importância na minha vida. Hoje nós podemos fazer diferença na vida das pessoas. Se o seu propósito é cumprimentar alguém, cumprimente. Você não sabe como é bom chegar aqui e ser recepcionado com um sorriso. Eu me afastei dos caminhos do Senhor durante um tempo, mas eu sempre tive certeza que aqui era a minha casa. E mesmo eu congregando em outra igreja, eu sabia que eu iria voltar. E quando eu voltei, eu fui bem recepcionado. Tem o tio Zé Ricardo também. Abraço bom. Eu cheguei aqui, ele me abraçou. Fez diferença para mim. Então você também pode fazer diferença na vida de alguém. Se o seu propósito é esse, cumpra com o propósito com o qual você foi chamado. Existe uma tirinha, eu queria até trazer esse slide, mas não consegui. É um menino, basicamente assim, um menino está em um ponto de ônibus com o filho, o filho está com um ponto de ônibus com o pai, e aí ele fala: pai, eu queria ter superpoderes. Tem um super-herói voando, eu queria ter superpoderes. E o pai fala: eu tenho superpoder. Eu falo: tem? Qual é o seu superpoder? E no mesmo quadro tem um homem com um chapéu grande e amarelo, no ponto triste. E o pai vira pro cara e fala: nossa, você está tão bonito com esse chapéu. E aquele cara sorri. Então o menino olha e começa a procurar em volta o que ele podia fazer, a quem ele poderia ajudar, elogiar para mudar a vida. Eu acredito que aquele cara, pela cara dele lá na tirinha, ele estava deprimido, estava para baixo, mas uma simples palavra mudou a perspectiva dele. Então não importa qual é o seu propósito, não importa se é algo grande, não importa se é algo pequeno, cumpra com o seu propósito. Há pessoas que são chamadas para fazer coisas grandes, mas coisas grandes nas nossas perspectivas. E as pessoas que são chamadas para fazer coisas pequenas nas nossas perspectivas. Mas as duas são importantes. Cumpra o propósito ao qual você foi chamado. Amém. Essa palavra que eu tenho para os irmãos hoje. Eu espero que o Senhor confronte os irmãos como me confrontou. Ainda confronta. Eu estou com essa palavra engasgada já tem um mês. E ainda não desceu. Mas a cada dia eu venho entendendo que o propósito dele é maior em minha vida. Que eu preciso entender que, primeiramente, eu preciso estar firme na palavra dele e viver o propósito que ele tem para mim. As outras coisas não que não sejam importantes, mas o propósito que ele tem a cumprir nas nossas vidas é mais importante do que constituição de família, aquisição de bens, de propriedades ou capacidade de produção. Precisamos entender que ele tem um propósito para nós. E hoje nós temos a oportunidade de aceitar esse propósito.
Feche os olhos, por favor. Vou orar pela vida dos irmãos. Senhor Deus, te agradeço, Senhor Deus, pois o Senhor é grande, Senhor. O Senhor é digno de toda honra, toda glória, toda adoração. E somente, Senhor Deus, pela sua misericórdia, hoje estamos aqui, Pai. Te peço, Senhor Deus, que ainda essa semana, Senhor, o Senhor faça convites para nós, Senhor Deus. E, Senhor, nós já estamos alertados acerca das distrações, acerca das estratégias dos inimigos e das desculpas que possamos dar, Senhor. Mas, Senhor Deus, quando as propostas vierem, propostas suas vierem para nós, que possamos identificá-las, Senhor Deus, e aceitá-las, Senhor Deus. Pois o seu propósito, Senhor Deus, deve ser cumprido em nossas vidas, Senhor Deus. Que possamos, Senhor Deus, pegar a nossa cruz, Senhor Deus, e possamos, Senhor Deus, demonstrar para todos, Senhor Deus, que morremos para nós mesmos e agora vivemos para Ti, Senhor Deus. Que possamos, Senhor Deus, entender aquilo que o Senhor tem a fazer nas nossas vidas, Senhor Deus. Que possamos entender, Senhor Deus, que aquilo que o Senhor tem para nós é melhor do que aquilo que nós queremos para nós, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a identificar as distrações de nossas vidas, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a não sermos, Senhor Deus, fisgados por essa armadilha, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a estar no centro da sua vontade. Era essa oração que te faço, Senhor. Em nome santo de Jesus.